iniciada. Vamos fazer a aula hoje de número 13 do nosso curso de Matemática 1. E hoje a gente vai começar um assunto novo. Vamos começar a falar de função de primeiro grau, ou função afim. Esse é o que a gente está previsto para a aula de hoje. Vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, para que, como eu gosto de fazer normalmente, eu vou lá no planejamento. Vou lá no planejamento para mostrar o que estava previsto para a aula de hoje. Espera um pouquinho que o Word está demorando a abrir, mas vai abrir. Vocês estão vendo, pessoal, o planejamento? Sim? Sim, pessoal, estão vendo aí? Sim. Beleza, obrigado. Então, está aqui ó, a aula do dia 23 de dezembro de 2021. Vamos falar de função de primeiro grau, também conhecido com o nome de função afim. Vamos tentar tocar, né, quais são os conceitos iniciais, falar um pouquinho do gráfico, falar um pouquinho dos parâmetros, tá certo? Que na verdade a gente vai voltar a estudar os parâmetros aqui na outra aula, que quando vai falar do estudo do sinal. Beleza, então esse é o nosso planejamento. Vou abrir a mesa agora digitalizadora. Antes, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma observação para fazer sobre assuntos passados ou sobre esse assunto? Alguém conseguiu assistir ao vídeo de número 20, que é o que trata de função afim? Que começa ou não? Beatriz ou Eliane, algum de vocês conseguiu ver o vídeo 20? Eu não consegui. Eu passei o dia tentando assistir aulas sobre a P3. Entendi. Que desse para fazer, então. Entendi. Então, ninguém viu o vídeo 20. Então, de antemão, para entender melhor a aula de hoje, sugiro, então, assistir o vídeo 20. São, se eu não estiver enganado, são 4 vídeos, ou 5. 4 ou 5 vídeos a respeito de função afim, função de primeiro grau. Então, eu gostaria de começar a aula de hoje deixando claro que esses tipos de função que a gente inicia hoje, ele vai durar até o final do ano letivo nosso. Né? Isso aqui a gente vai ver agora, esses dois aqui a gente vai ver agora no segundo bimestre, onde nós estamos atualmente. Vai ser a matéria da P4. Aqui vai ser o terceiro, esses dois aqui vão ser o terceiro bimestre. Terceiro bimestre. A modular vai ser a P5 e a exponencial vai ser a P6. E o logaritmo, a função logarítmica, vai ser a função que vai ser estudada no quarto e último bimestre. E nessa função, nós vamos fazer duas provas, vai ser a P7 e a P8. Então, só localizando que a aula de hoje, né, vai iniciar os tipos de função, tipos esses que serão estudados até o final do ano letivo. Então, se aprender bem isso aqui, né, a tendência é ajudar para as próximas, certo? Então, ligado agora que o estudo da função afim, ele é bastante importante. Bem, eu vou dar um exemplo prático da função afim, ou função de primeiro grau.
Vamos lá. Eu vou criar uma situação que é real e que existe na prática. Vou criar uma função agora que relaciona as seguintes grandezas. O custo do plano de saúde vamos supor que a pessoa tem um plano de saúde. Plano de saúde. O custo depende do número de consultas que a pessoa vai. Razoável essa informação? Sim ou não? Quanto mais consultas, o que eu posso dizer? Mais vai custar o plano de saúde, não é isso? A palavra real que a gente usa é um plano com coparticipação. Um plano de saúde com coparticipação, você paga uma parcela fixa, mas você também paga de forma proporcional ao que você usar. Então, na verdade, são dois custos. Então, vamos supor que uma pessoa, num plano de saúde aí, será que está sendo oferecido, se não tiver consulta nenhuma, ou seja, se tiver 0 consultas, ele paga nesse plano de saúde, vamos supor que R$ 100. Só que, e cada consulta que a pessoa faça, ela vai custar mais R$ 20. Entenderam a ideia, pessoal? Então, agora, se ela fizer uma consulta, quanto é que ela vai pagar, então, de plano de saúde? Me ajudem. 120. Exatamente. É aquela parte fixa, que é 100, que depende, né? É aquela mensalidade do seu plano, mas se for uma vez, você paga 120. E duas vezes, quanto? 140. 140. E se eu aumentar agora para 8 consultas? Quanto? Me ajudem? 210? Não. 8 consultas dá 8 vezes 20, não dá? Não é isso? 8 vezes 20 dá quanto? 260. Mais a parcela fixa de 100, é quanto? 260. Isso. E agora eu posso também dar o problema inverso. Vamos supor que a pessoa gastou no mês R$ 500. Quantas consultas ele fez? Aguardando vocês. Acho que 17. Não. Ó, 500 menos o 100 da parte fixa dá quanto? Dá 400, né? Se você dividir 400 por R$ 20, vai dar 20 consultas. Então, a resposta é 20. Concorda que 20 vezes 20 dá 400? É ou não é? E 400 mais 100 não dá 500? Uhum. Agora, qual seria a lei dessa função? Se aqui for x, quem vai ser o y? Y vai ser igual a quem? Alguém saberia me dizer qual é a lei dessa função? Como é que eu escreveria? X vezes 20. Você podia falar de novo, que eu não ouvi? X vezes 20. X vezes 20, mas está faltando alguma coisa. Mais 100. Exatamente. Pronto. Então, agora, você acaba de dar a equação que ela é típica da função afim, ou função de primeiro grau. Função afim
é o primeiro nome, ou outro nome que pode dar é função de primeiro grau. E por que ela é uma função afim à função de primeiro grau? Porque ela tem uma parcela fixa, sim ou não? E tem uma parcela o quê? Aqui. Se uma é fixa, a outra é o quê? É variável, né? Porque depende de quê? Depende do número de consultas, né? Já que o y é uma função de x. Certo ou errado? Ok? Então, essa parcela que eu multiplico por 20. Quanto mais consultas, maior essa parcela daqui. Então, é uma parcela variável, não é uma parcela fixa, que todo mês você vai pagar a mesma coisa. Agora, ela tem uma parte fixa realmente, que são esses R$ 100. Então, a gente recai no seguinte formato da função afim. Y é igual a AX mais B. Onde as letras A e B são coeficientes, são parâmetros. O parâmetro A, o coeficiente A é conhecido com o nome de coeficiente angular. E o coeficiente B é conhecido com o nome de coeficiente linear. Alguém podia me dizer, no exemplo que eu dei do plano de saúde, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Quem é o A e quem é o B, pessoal? O coeficiente angular é 20 e o coeficiente linear é 100. Exatamente. Esse é o A e esse é o B. Exatamente isso. Beleza? Agora, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, essa função que está aqui, nós vamos fazer o gráfico. Como é que ficaria o gráfico dela? Alguém tem alguma ideia? Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, como é que ficaria? Vale lembrar que os pontos dados são esses aqui, né? Ó, 0 manda para 100, 1 manda para 120, só para relembrar os valores, né? Ó, 0 mandou para 100, 1 mandou para 120, 2 mandou para 240, desculpa, 140, 8 mandou para 260, foi os pontos que eu dei aqui. Quantos pontos tem essa função? Ou melhor, quem é o domínio? Quem seria um bom domínio para essa função? Me ajude agora a escolher. A função, então, não está bem definida ainda. Eu tenho que escolher o domínio. Que conjunto numérico daqueles que a gente estudou seria adequado para cá? Para botar aqui no domínio. Alguém me ajuda? Seria bom botar os reais aqui? Sim ou não? No domínio. Qualquer número real eu poderia botar aqui? O que vocês acham? Lembrando que o domínio é o valor de x. E x representa o número de consultas. Para representar o número de consultas, o conjunto dos reais é adequado ou não é adequado, pessoal? O que vocês acham? Faz sentido falar, nesse mês eu tive 1,2 consultas. Isso acontece na prática? Não. Não. Eu tive menos 3 consultas. Também não, né? Eu tive raiz de 5 consultas. Não. Para esse caso, o real é um conjunto grande demais, porque tem vários números que a gente não tem significado prático. Quem seria um bom conjunto, então, aqui para o Os domínio, pessoal? números naturais.
Exatamente. Um bom conjunto aqui seria os naturais. Qualquer natural, sim. O natural 0, o natural 1, o natural 2, o natural 8. E assim por diante. Aqui eu vou deixar também os naturais. Sem nenhum problema. Pronto. E agora, como é que eu faço o gráfico? O x, ó, eu vou botar aqui 1, 2, 3, espaçamentos iguais, ó, 4, 5, 6, 7. Vou até o 8, porque tem 8 ali na tabela, ó. Olha o 8 aqui. O 1 e o 2. E o 0, que está aqui. E o valor de y? Vamos botar as divisões. Vou colocar os seguintes: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e assim por diante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, está muito baixinho. Pronto. 100, 140, 160, 180, 200, 210. Mesmo assim, não vai dar para botar quem eu queria aqui, que era o 260. Deixa eu apagar aqui, para eu ter espaço. Pronto. Agora acho que vai dar. 100 tá aqui, 120, 140, 160, 180, 200. 220, 240, 260, 280, 300. Pronto. Acho que aqui está adequado agora. Então, vamos marcar os pontos. Qual é o primeiro ponto que eu vou marcar? Quem é ele? 0, 100. É esse ponto aqui, ó. O segundo, 1 para 120. Vem a ser esse ponto aqui, ó. Terceiro ponto, 2 para quanto? 140. E marcar mais esse último aqui. 8 para quem? 200 está aqui. 210, 40, 60. 260 manda para o 8. 8 manda para o 260. Tudo bem até aí, pessoal? Sim ou não? Com esses 4 pontos? Sim. Aí vem a pergunta muito importante agora. Nesse exemplo, eu posso unir os pontos? Sim ou não? Eu acho que não. Também acho que não. Por que Porque não? são números infinitos, aí vai ter números decimais dentro do intervalo. Tem o natural 1 e o natural 2. Se eu unir o 1 ao 2, se eu unir esse ponto aqui a esse, eu vou estar dizendo que os números entre eles também fazem parte do domínio, não é isso? E tem algum natural entre 1 e 2? Não tem, né? Tem. Então, se eu unir, eu só vou unir quando ele for real. Então, nesse caso, não faz sentido unir os pontos. Agora, vamos supor, então são esses aqui. Então, eu teria mais pontos aqui, né? Obviamente, teria mais pontos aqui. Teria um ponto para 3 consultas, teria um ponto para 4 consultas. Se eu fosse marcar, estaria. E esses pontos estão colocados aleatoriamente, como esse daqui, ou estão colocados de forma bem comportada no gráfico? O que vocês acham? Eu sei que eu não posso, mas se eu pudesse unir os pontos, formaria uma curva conhecida? Uma forma geométrica conhecida? Sim ou não? O que é que vocês acham? Se eu pudesse trocar aqui,
e botar reais. Sim. Que curva daria, pessoal? Daria uma o quê? Uma linha. Uma linha. O quê? Crescente. Mais que isso? Uma linha. Uma reta, né? Uma linha reta. Tá claro ou não? Todos os pontos passariam por uma mesma reta. Isso é típico da função, o quê? Afim ou de primeiro grau. Então, toda função afim, sem exceção, vai ter como gráfico, se o domínio for real, uma reta. Mas a gente viu que nesse exemplo nosso, na verdade, essa reta não pode ser feita, né? Porque a gente definiu aqui como sendo naturais. Mas o que eu quis enfatizar é que, mesmo sendo naturais, esses pontinhos aqui estão alinhados. Ou seja, existe uma única reta que passa por todos eles. Toda função afim, sem exceção, os pontos dessa função vão ficar alinhados. Será que eu fui compreendido ou não? Deu para entender ou não deu para entender? Alguém saberia dar um exemplo da vida real que tivesse essa mesma ideia da função afim, ou seja, uma parcela fixa e uma parcela variável? Alguém saberia? Parcela do telefone. Ao quê? Parcela do telefone. Como é a parcela do telefone? Me explique. Por exemplo, alguém parcelou um telefone de R$ 2.000 em 10 vezes. Ela vai pagar. Eu falei 2.000, né? Vai pagar R$ 200 durante os 10 meses. E teve uma entrada? Tem que ter entrada? Quem são as grandezas? Então, só para eu entender aqui, vamos lá. Obviamente, aqui um conjunto que você falou é o preço do celular, não é isso? É o celular ou não? Uhum. Celular. E qual é a outra grandeza? O preço do celular é função de quem? Preço da parcela do celular. O valor da parcela, é isso? De cada parcela? Uhum. É. Então, me explique aí como é que seria essa função. Como parcelou em 10 vezes um telefone de R$ 2.000, ele vai ser 200 durante 10 meses. Ah, então 10 meses é o tempo, não é isso? Uhum. Então, eu acho que você quer dizer. Agora eu entendi o que você está falando. Eu acho que você quer dizer que o valor pago pela pessoa que está comprando, ela é função do número de parcelas, é isso? Uhum. Então, não é o valor de cada parcela, é o número de. Espera aí que a mesa deu uma travadazinha. Pronto, agora ainda não, ainda continua travada. Paciência até destravar. Mas pelo que eu entendi você falando, o valor pago pela pessoa vai ser função do número. Ó, a mesa fechou por conta própria. Então, deixa eu abri-la novamente. Abrindo a mesa. Bem devagarzinho, mas está abrindo.
Voltando. Voltaram a ver, pessoal? Sim. Então, zero parcela, o valor pago é zero, não é isso? Mas quando ele pagar a primeira parcela, ele vai ter pago 200, não é isso? Duas parcelas, é isso? Vai ter pago 400. Essa é a sua ideia? É. Perfeito. Ok. Então, concordo que você criou uma função afim. O número de parcelas vai ser a nossa variável x e o valor total pago até aquela parcela, né? Valor total pago até, né, a respectiva parcela vai ser dado por y. Você saberia dizer qual é a equação da sua função que você criou? Y Y vezes é igual. Calma, y é igual a quem? O valor total vai ser quem? eu tava com. Tá. Vai ser 2.000. Você quer botar o 2.000 aqui? É isso? Mil. 1.000? Não, é 2.000 mesmo, porque né, R$ 200 a parcela 10 vezes, né? É Eu quero a função que mande o 1 para o 200, que mande o 2 para o 400. Não é isso, não? Uhum. Então, quem vai ser aqui a equação? Y vai ser igual a quem? Esse daí vai ser 200x mais 2.000. Não. E não depende de x, não é? Não depende do número de parcelas, não é? Tem que depender de x. Não é não? Função, uma coisa não é função da outra. O valor total não é função do número de parcelas pagas. Então vai ser 200, o quê? Tá indo certo. 200 vezes quem? 10, Não, 2.000. também não. 200 vezes x, amiga. Se eu botar o número 1 aqui no lugar do x, não vai dar 200? A multiplicação? Não é não? Vai. Se eu botar 2, não vai Vai dar mandar para 4, né? E se eu botar 10, que é o valor que você imaginou como sendo o total, né? Vai ser 20, 200 vezes 10 que vai dar. Aí que vai chegar no 2.000 que você queria colocar inicialmente, né? Entendeu? Ou não? Pode falar. Entendi. Nessa função que você acaba de criar, quem é o A e quem é o B? Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? O nosso formato de função afim é esse aqui, ax mais b. Então, comparando isso daqui com isso daqui, dá para dizer agora quem é o A e quem é o B. Quem é o A? O A Né? vai ser o número fixo, que é R$ 200, né? O número, né? Eu não gosto de usar essa palavra fixo, porque eu penso que a parte fixa é o coeficiente linear e não o angular, tá certo? O angular é o variável. Mas é um número, tudo bem. Então é um número sim. Então o coeficiente angular é 200. E o linear? Vai ser o número das parcelas. Não. Qual é o número que está somando isso aqui? Não tem número nenhum aqui, né? Não é Uhum. verdade? O B é zero. O B é zero. Se a gente fosse fazer agora o gráfico dessa função que você criou,
e vamos supor, o que também não seria muito adequado, que o domínio fosse real, porque o número de prestações só pode ser natural também. Mas se fosse, vai dar uma reta assim, ó. 1 manda para o 200. Primeiro ponto. 0 manda para 0. 2 manda para 400. E se eu unir os pontos, vai dar uma reta, daria uma reta que passa pela origem. Note que o primeiro exemplo nosso, a reta não passou pela origem. Estou certo ou estou errado? Passou por onde? Por onde é que passou aqui nesse primeiro exemplo? Onde é que a reta cruzou o eixo Y? No? No? Que número? 100. No 100. Que vem a ser o valor do coeficiente linear. Essa reta agora aqui, quando x vale 0, se eu botar 0 aqui, o y vai ser 0. O ponto 0, 0 nada mais é do que a origem do plano cartesiano. Então, essa reta agora aqui, ela passa pela origem. Então, se vocês assistirem ao vídeo 20 com uma atenção e depois o 21, que vai falar dos parâmetros, vocês vão ver que para cada valor do A e do B, a gente pode tentar adivinhar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos dar agora o problema inverso. Vamos supor que eu tenho uma função afim e que o gráfico seja esse daqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma função afim, né? Uma função, né? Y igual a x mais b, função afim, que tem como gráfico essa reta aqui. E agora eu gostaria de descobrir quem é o A e quem é o B. Em outras palavras, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear dessa reta. Eu pergunto a vocês, alguém saberia dizer como faço para achar o A e o B aqui nesse exemplo? Alguém poderia me dizer que ponto é esse daqui? Quais são as coordenadas do x e do y desse ponto? O x vale quanto desse ponto aqui? 20 e o 0. Beleza, correto. E esse outro ponto aqui? Menos 10, 0 também. Não, o x desse ponto não vale menos 10. O x desse ponto aqui vale quanto? O x desse ponto vale quanto? Vale 0? Exatamente, o y menos 10. Se eu tenho a equação y igual a x mais b, e eu substituo esse pontinho aqui, me ajudem. Vamos lá, como é que vai ficar? Quem é o y? Quem é o y? Menos 10. Quem é o x? 0, não é isso? Não é? E agora eu repito o A e o B. Quanto é que dá 0 vezes A? 0 vezes qualquer número, dá quanto? 0. Gente, 0 vezes qualquer número, dá quanto? 0. Dá sempre 0. Então, quanto é que dá 0 vezes A? 0. 0. Quanto é que dá 0 mais B? Isso aqui vai dar 0. Quanto é que vai dar 0 mais B? Um número somado com 0, dá quanto? Dá ele mesmo, dá não? Um número somado com 0 não dá ele mesmo, não? Sim ou não? Não é? Sim. Então, quanto é B somado com 0? C.
B. Quanto vale B, pessoal? B igual a quanto? Nessa equação. B vale quanto, pessoal? B é igual a... Galera, B é igual a... A menos 10. Exatamente. Já achei o coeficiente angular. Desculpa, o linear. Vou substituir, ó. É A vezes X e o B vale menos 10. Só falta achar quem agora? O A, né? Já achamos o B. E agora eu vou usar que ponto? Para salvar a gente. Esse ponto aqui, né? Vamos substituir aqui nessa equação. Me ajudem. No lugar do Y, eu vou botar quanto? No lugar do Y. No lugar do Y, pessoal. Oi? Quanto no lugar do Y? O 0. 0, exatamente. E quanto no lugar do X? 20. 20. Perfeito. E repita aqui o menos 10. Vamos agora resolver essa equação. Eu quero achar o valor de A. O que é que eu tenho que fazer agora para achar o valor de A nessa equação? Passo quem para o outro lado? Passo o menos 10 para o outro lado? Não posso passar? Como é que o menos 10 passa para o outro membro da equação? Se ele está subtraído, ele passa como? Somando. Somando. E A vezes 20 é igual a 20A. 0 mais 10 dá 10. Se 20A vale 10, qual é o valor de A agora? O que é que eu tenho que fazer para isolar A? Se o 20 está multiplicando A, como é que eu isolo A? Como é que o 20 passa? Dividindo. Passa dividindo. Quanto é 10 dividido por 20, pessoal? Dá quanto? 2. Não, se fosse 20 dividido por 10, daria 2. Mas eu estou dividindo 10 por 20. 10 balas dividido por 20 pessoas. Quanto vai ganhar cada pessoa? Não vai dar um. Acho que não vai dar um número. Inteiro, vai dar um número quebrado. Mas quanto? Cada pessoa vai ganhar metade da bala, não? A igual a quanto? Sim. 0,5. 5. 0,5. Então, a equação nossa, no final das contas, é y igual a meio a menos 10. Essa equação daqui, esse gráfico aqui, tem essa equação. Então, fizemos na aula de hoje os dois problemas básicos, que são dar a equação ax mais b e fazer o gráfico. Foram os dois primeiros problemas. E esse terceiro problema agora foi inverso. Dado o gráfico, que foi esse daqui, achamos a equação, ou seja, achamos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia da função afim. Ela tem um formato ax mais b. Resumindo a aula de hoje, ela tem um formato do tipo ax mais b. Se o domínio for real, o gráfico sempre vai dar uma reta. Ok? E as habilidades básicas que são exigidas de vocês é dado a equação da função afim, achar o gráfico, e dado o gráfico, achar a equação. Achar a equação nada mais é do que descobrir quanto vale o coeficiente angular e o linear. Ok, galera? Vou terminar a aula um pouquinho mais cedo para a gente poder começar logo o CA. Pode ser? Ou não? Ou alguém quer fazer alguma pergunta mais sobre função afim? E aí, senhoritas? E aí, galera? Pode começar. Pode começar? O CA? Eu não ouvi sua voz. Se eu puder falar de novo? Pode começar? Pode. Pode. Beleza. Eu estou querendo aqui descobrir se chegou mais alguém. Chegou Maria Alice, ó. Seja bem-vinda, senhorita
Maria Alice, para a nossa aula. Então, temos agora o Eliane, Beatriz e Maria Alice. Tá, então vamos começar o nosso CA. Tá? Então, encerrada a nossa aula número 13. Lembrando que as aulas 20 e 21 da playlist, elas estão mais detalhadas do que essa de hoje, mas essa deu uma boa visão geral, eu acho, do que é função afim. Tentou, pelo menos, não sei se eu consegui, mas complemente isso com os outros vídeos. Deixa eu abrir aqui a prova, P3. Só um instantinho até abrir. Abrindo. Vocês estão conseguindo ver a P3, pessoal? O texto dela, sim ou não? Sim. Beleza. Então, agora eu passo a bola para vocês. E qual questão vocês gostariam que eu resolvesse agora? Professor, eu queria que o senhor falasse sobre a 3, Sobre a 3. Ok, diretora. tá. A questão 3 diz o seguinte. Dada a função bijetora f, que leva os reais nos reais, e cuja lei é igual a n mais 4x, somado com 15 menos n, faça o gráfico dessa função e da sua inversa no mesmo plano cartesiano. Que propriedade gráfica será observada? Então, o que é que essa questão pede? Ela pede para você, dada uma função definida algebricamente, isso aqui nada mais é do que uma definição algébrica. Ele disse que a função é bijetora e só tem função inversa quando a função é bijetora. Por que só tem função inversa, só é bijetora, só tem função inversa quando ela é bijetora? Alguém saberia me responder essa pergunta? Sim ou não? Essa função aqui, ela é bijetora, pessoal? Sim ou não? Essa aqui não tem nada a ver com essa não, tá? Só estou dando um exemplo aqui. É bijetora ou não? Vocês sabem a classificação quanto ao condomínio, quando é que ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA? Ou não sabem? A injetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Isso. O que quer dizer isso na prática? Você está correta. E o que é que isso significa? Cada elemento do domínio, né? Se ela é bijetora, o que vai acontecer? Essa aqui é bijetora, sim ou não? Esse exemplo aqui que eu dei, é ou não é bijetora? Não é bijetora. Por quê? As definições de injetora, você está correta. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e ela tem que ser sobrejetora. Porque ela não é sobrejetora. E por que ela não é sobrejetora? Porque os elementos do contradomínio têm que ser igual aos elementos da imagem. E, tipo, não ligou todos. A imagem é 5 e o contradomínio é 5 e 7. Não pode, para ser sobrejetora, não pode, é a palavrinha importante aqui, não pode o quê? Não pode sobrar elementos sem receber, não é isso?
Quem é o elemento que está sobrando, que não está recebendo? Quem é o culpado, então, por não ser É sobrejetora? o 7. O 7 é o culpado. Então, você tem razão ao dizer que não é sobrejetora, e o culpado é o 7. Então, o culpado. Então, não é sobrejetora. E o culpado é o 7. Porque não recebeu de ninguém. Agora, ela é injetora, essa função? Para a função ser injetora, qual é a exigência? As definições que eu coloquei lá na apostila e no vídeo, eu uso as palavras no máximo e no mínimo, tá certo? Uma função é sobrejetora quando todo elemento do contradomínio recebe, no mínimo, uma seta. Como o 7 não recebeu, no mínimo, uma seta, não é sobrejetora. Então, eu uso para definir sobrejetora a expressão no mínimo. Já para definir injetora, eu uso a expressão no máximo. Quer dizer, uma função é injetora se todo elemento do contradomínio receber, no máximo, uma seta. Todos os elementos do contradomínio estão recebendo no máximo uma seta ou tem alguém que está recebendo mais de uma seta? Não, o 5 está recebendo 2. Então, ela não é injetora. E quem é o culpado por ela não ser injetora? O 5. Exatamente. Então, é legal perceber que ela não é objetora, esse exemplo que eu dei, por dois motivos. Tanto o 5 quanto o 7 são culpados, tá certo? Relembrado aí o que é esse conceito, né, de classificação de função quanto ao contradomínio, que é muito importante nessa prova, vai ser, né, é crucial. Uma maneira fácil de ver que uma função é bijetora é quando acontece isso. Ó. O número de elementos dos dois conjuntos é igual. E está todo mundo bem comportado. Ó. Cada um manda para um. Ó. Vocês concordam que todos os elementos receberam no mínimo uma seta e todos os elementos do contradomínio receberam no máximo uma seta? Sim ou não? Sim. Então era o que agora esse exemplo que eu acabo de dar? E por que uma função inversa... Agora vamos lá para a questão. Por que uma função inversa tem que ser bijetora? Porque quando faz a volta, fica sempre possível de fazer a volta. Naquele exemplo passado que eu dei, por que não é possível fazer a volta? Naquele exemplo passado que eu dei, vou recolocar ele aqui, por que não tem inversa, pessoal? Porque não Quando tem. for fazer... Como o 7 não Fale. está recebendo, não tem como fazer a volta. Exatamente. Então, ele, por não ter recebido ninguém, não tem como fazer a volta. E o 5 também, por ter recebido duas, quando vai fazer a volta, vai mandar duas. E lembra que a definição de função não aceita isso, né? Como é que é a definição de função? Todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente, não é? Não é verdade? Então, esse cara não consegue fazer a volta. Pronto, tudo isso aqui que eu falei até agora é só para entender por que é que ele falou em bijetora nessa enunciado. Beleza. Mas ele quer que faça o quê? Está aqui uma lei. Vamos supor que o meu número da chamada seja 30. Então, como é que vai ficar a minha lei aqui? 30 mais 4 dá quanto? 34, não é isso? E 15 menos 30 dá quanto? Dá menos 15. Vocês concordam que essa é a equação? Sim ou não? Um aluno que vai ter número chamado 30, sim ou não? Sim. Sim. E vale até lembrar da aula de hoje, ó, isso aqui é uma função afim, viu, pessoal? Não é não? Quem é o A e quem é o B? O A, É o 34x exatamente, coeficiente angular. E quem é o B? menos 15. Exatamente. Então, como é que vai ser o gráfico? Já que o domínio é real, como é que vai ser o gráfico dessa função? Obrigatoriamente. Que eu falei na aula de Tem que hoje. ser um A Uma, aí eu não vi o som. Uma, de novo. ré.
Perfeito, exatamente isso. Então, ele quer que você, nessa questão aqui, você faça o gráfico, olha aqui, da função f, que eu já sei que é uma reta. Então, como é que eu faço o gráfico de uma reta? Eu preciso de apenas 2 pontos. Então, por exemplo, quando eu atribuir 0 aqui, 34 vezes 0 dá 0, 0 menos 15 dá menos 15, está aqui o primeiro ponto. Quando eu atribuo x igual a 1, 1 vezes 34 dá 34, 34 menos 15 dá 19. Se 0 manda para menos 15, eu vou botar a divisão de 5 e 5. Menos 5, menos 10, menos 15. E aqui para cima, 5, 10, 15 e 20. E o x, 1 e 0. Então, vamos lá. Aqui, 0 manda para menos 15. E 1 manda para quem, pessoal? Para, aqui eu dividiria em 16, 17, 18, 19. 1 manda para 19. Com esses 2 pontos, já é ou não é suficiente para fazer uma reta, pessoal? Concordam ou não? Concordam? O que é que eu faço agora? Pego uma régua e passo uma reta que passe por esses dois pontinhos vermelhos. Concordam ou não, pessoal? Finjam que isso que eu acabei de fazer é uma reta, tá certo? Que obviamente está mal feito, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Até aí, tudo bem? Professor, Oi. na minha eu usei menos 1, 0 e 1. Tá errado? No X, Uhum. se fizer parte do domínio, não está. Responder sua pergunta? Olha quem é o Como domínio. assim? Olha quem é o domínio. É um número real. Então, seus números são reais que você propôs? Sim ou não? Então, tá certo. Entendido? Você escolhe o número que você quiser. Qualquer real serviria. Entendi. Tudo bem? Tudo Tá, bem. mas eu fiz o gráfico só da função f. O que é que falta agora para terminar ainda? Precisa achar o gráfico de quem também? Da inversa. Aí, o primeiro passo é achar a inversa. Como é que eu acho a inversa, senhorita? Que eu ensinei numa aula. Que está no vídeo. Vai trocar o x pelo y e vice-versa. Exatamente. Troca o x pelo y e depois. Vai isolar o y. Exatamente. O menos 15 passa para cá, mais 15. E o 34 está multiplicando, passa para cá como? Dividido. E aqui, senhoritas, eu tenho a equação, quebrando aqui em duas, x sobre 34 e 15 sobre 34. Pessoal, isso aqui também é uma função afim. Quem é o A e quem é o B agora? Vamos ver se vocês conseguem dizer para mim quem é o A e quem é o B. Aqui, quem é o A? X sobre 34 é o coeficiente angular. Não, mas o x não faz parte do coeficiente angular. O coeficiente angular é só um número. 34. Qual é o número, então? 34. Não, é o número 1 sobre 34. Quem é que multiplica x? Tudo bem? O Sim. número que está multiplicando o x é 1 sobre... é uma fração. E quem é o b? Quinze sobre 34. Exatamente. E como é que vai ser o gráfico de uma função afim? Se é uma função afim, como é que vai ser o gráfico da função inversa? Novamente. Se é afim. E o domínio é real. Vai ser uma... Galera, se é função afim. É uma reta. Qual é o gráfico da função afim? Uma reta de novo. Então, a função inversa também vai ser uma reta. E quais os pontos dessa função afim? Pontos dessa função afim. Essa aqui foi da função f. Como é que seriam os pontos da função inversa? Da f menos 1. É só trocar esses, não?
Se 0 mandou para 15, qual é o ponto inverso? Se 0 mandou para menos 15, qual é o ponto inverso? 15. Menos 15 manda para quem? Pro 0. Galera, se 0 mandou para 15, quem é a volta? O 0. Menos 15 mandando para o 0. Se 1 mandou para 19, quem é a volta? O 19. Mandando pro... Mandando, exatamente. Se você botar aqui esse menos 15 aqui e esse 19 aqui, você vai ver que vai dar exatamente isso que eu estou dando, que eu estou dizendo, viu? Não estou inventando, não. Essa equação aqui que a gente obteve vai ter exatamente esses pontos. Ao marcar esses pontos, 15 e 0, menos 15 e 0 e 19 e 1, obviamente aqui eu vou ter um pouquinho de trabalho, porque, ó, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 15 vai estar aqui bem longe, tá bom? Ó, não vou fazer todas as divisões. Mesma coisa com 19, tá? 2, 3, 4, 19 vai estar bem por aqui. Mas aí menos 15 manda para 0, seria um ponto mais ou menos aqui. E 19 manda para 1, seria um ponto mais ou menos aqui. Unindo os dois, novamente daria uma reta. Ou seja, o gráfico que eu quero nesse problema 3 são duas retas. Fui claro ou não? No mesmo plano cartesiano. Deu para entender? Ou não? Sim. E a propriedade gráfica que será observada, eu não vou falar, porque está falado no vídeo. Então, isso que eu estou perguntando aqui, no vídeo sobre função inversa, essa propriedade é comentada. Assim como na apostila também. Então, observem que propriedade geométrica acontece aqui. Tudo bem, galera? Fale. Então, se eu não vai fazer o gráfico de uma função inversa? Eu já fiz, Liliane. Está aqui, esse gráfico é da função inversa. Esse é da f e esse é da inversa. O que eu não vou fazer é dizer qual é a propriedade. Ok? Eu não vou responder para vocês qual é a propriedade, porque está no vídeo, vocês têm que assistir o vídeo. Entendeu, Eliane, ou não? Mas o gráfico eu fiz. Para fazer o gráfico é do mesmo jeito que faz a função normal. Fazer o gráfico é isso de vermelho que eu fiz aqui, Eliane. Ó, isso é fazer o gráfico, ó, isso aqui. Fazer o gráfico é fazer a representação gráfica de uma função. Essa reta aqui foi da função f, então esse é o gráfico da f, e essa outra aqui foi o gráfico da f menos 1. É porque eu tô falando da tabela. E o que é que tem a tabela? Quando você faz o cálculo da função inversa e tal, não deu uma equação que para poder fazer a tabela? Sim, e aí qual é a sua pergunta? Deixa pra lá. Tente formular a sua pergunta, eu não entendi sua pergunta, tente melhorar. Que Porque para não sei fazer um gráfico, eu vou ter que fazer uma tabela e Sim. tem que ter o valor de x. Aí E foi feita aqui e aqui, ó. Foram feitas. Não estava vendo. Não foram, não? Foi. Aqui está uma tabela e foi marcado 2 pontos dessa tabela, né? Aqui está outra tabela e foi marcado 2 pontos dessa tabela aqui também, ó. Só que aqui foi muito mal feito, né? Tá com muito pouca qualidade, obviamente. Tô fazendo rápido, a mão livre. Mas não foram feitas as tabelas e os gráficos em seguida? Sim, Eliane, ou você gostaria de perguntar? Pergunta porque é justamente... Oi, foi? Agora eu só não vou responder a última pergunta, tá, Eliane? Que propriedade gráfica será observada, tá? Isso aqui eu não vou responder. O que é propriedade gráfica? É uma propriedade, é uma característica. Por exemplo, qual é a propriedade dessas retas aqui que eu acabo de fazer agora aqui, ó? Qual é a propriedade delas? Se seria tipo crescente, decrescente, MDA. Não obrigatoriamente. Essas retas aqui, a propriedade gráfica que tem aqui, todas elas são paralelas e verticais, ó.
alguma propriedade, alguma característica gráfica que sempre acontece na função e na sua inversa. E isso está falado no vídeo, com todas as palavras. Existe no vídeo de função inversa essa propriedade que eu tô querendo descobrir, que eu já estou vendo ela aqui, mas eu não vou falar qual é, tá certo? Vou dar uma pista só. Ó, vou fazer um desenho aqui para ajudar vocês a verem a propriedade, tá? Mas não vou falar, não. Vou só desenhar. A propriedade está mais ou menos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui alguma coisa curiosa ou não? Ao traçar essa linha. Oi? Assimetria. Simetria, exatamente. Exatamente. A função f e a função f menos 1 são simétricas a essa reta aqui. Quem é essa reta aqui? Eu não vou falar, vejam o vídeo, tá bom? Falem um pouquinho sobre ela, tá? Mas é exatamente isso, tá bom? É uma simetria. Joia? Ok, senhoritas? Sim ou não? Sim. Sim. Mais perguntas sobre a questão 3? Não? Podemos ir para outra, então? É isso? Podemos. Qual? Para 1. Vamos para um, então, agora. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Para tirar um pouquinho dessa borreira toda aqui. Pronto. Vamos lá para a questão 1. Tá. Eu vou ler em voz alta a questão 1. Em seguida, eu vou perguntar qual é a sua dúvida. A questão 1 diz o seguinte. Sejam as funções reais. Quando fala função real, o que quer dizer isso? Alguém sabe ou não? Funções que levam quem? O quê? Me ajudem, galera. Que conjunto é esse? Representado por esse R aqui. Galera, qual é o conjunto numérico que é representado pela letra R? Os reais. Então, uma função é chamada de real quando o seu domínio é real e quando o seu contradomínio também é real. Eu fui claro ou não? Tudo bem com a expressão função real? Beleza? Ou não? Se vocês não responderem, aí eu não consigo. Vocês, ou entendeu ou não entendeu. Vocês têm que responder para mim. E se não entendeu, eu vou tentar melhorar a explicação. Entenderam o que é função real, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá. Então, vou prosseguir. Então, ele define duas funções reais. A função f de x, que está aqui, e a função g de x, que está aqui. Ele define duas funções reais. Ele quer a equação e o diagrama, duas coisas, a equação e o diagrama das três seguintes composições. Ele quer o diagrama e a equação da GOG, ele quer o diagrama e a equação da FOF, e ele quer o diagrama e a equação da GOF. Bem, é isso que o problema está perguntando. Agora, qual a dúvida de vocês? O que é que eu posso ajudar? A minha dúvida é de como é que calcula. Tipo assim, o cálculo em si não é o que é difícil, é só formular a equação. Formular a equação. Porque GOG seria o quê? Repetiria o x e sobre 3, o número da chamada, mais 4 e tal.
E Tá, vamos dar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que o seu número da chamada seja 30. Quem seria g de x? 3 vezes 30 dá quanto? Dá 90, não é isso? 90. Então, a sua g de x é x sobre 94. Como é que faria a GOG? Vamos lá. Como é que é a GOG? É a composição de quem com quem? Aí agora eu estou pensando no diagrama, tá? O diagrama são esses balãozinhos que eu acabo de fazer agora. Na GOG, nessa daqui, quem seria a primeira e quem seria a segunda? GOG, G composto com G, é a abreviação de G de X, não é isso? Ou não? Não é? Quem seria a primeira, então? Da GOG? G. G. Quem seria a segunda? A G também. G. G também. Então, essa função que leva direto da primeira para a terceira é a GOG. Tá claro o que é o diagrama? Sim ou não? Tá claro o que é o diagrama, então, pessoal? Sim ou não? Diagrama é isso aqui, pessoal. Tudo bem? Sim ou não? Se vocês não responderem, aí eu vou ficar sem Sim. saber se é sim ou se é não. E isso que eu acabo de fazer aqui, esses balãozinhos, são o diagrama da GOG. Vocês entenderam isso ou não entenderam isso? Que eu acabo de falar. Gente, é tão difícil dizer assim, eu não entendi, professor. Não vai tirar pedaço, não vai ter problema. Mas você tem que responder, pelo amor de Deus. Vocês entenderam isso ou não, pessoal? Eu entendi, mas não sei se o Iliano entendeu. Tá, então se você entendeu, beleza. Responda Isso sim. eu entendi. Tá, beleza. Então, o diagrama ok. E como é que acha a equação agora? Qual foi aquela minha frase da aula passada e que também está no vídeo de função composta? Começa pela de fora, não é isso? Não é isso? Para achar a equação? Começa sempre pela de fora? Não foi falado isso, não? Na aula passada e no vídeo? Uhum. Quem é a de fora? Quem é? A G. A G. Então, começo pela G. E a G já está aqui, ó. Então, começo pela G. Por quê? Porque ela é de fora. A de fora sempre é a segunda função. A de fora sempre é a segunda. A de dentro sempre é a primeira. Sempre. É uma convenção que a gente criou. Começo pela de fora. E troco quem agora? Troco X por quem? Troco X por quem? Por G de X, né? Para que isso vire isso. Deixa eu refazer isso aqui, que eu já risquei tanto, que ficou tão borrado. A GOG é a G de X. Ou seja, para que isso aqui vire isso aqui, basta trocar o que está aqui dentro aqui por esse que está aqui dentro. Trocar o X por G de X. Tudo bem? E ao fazer isso, ó, G de quem? Quem vai para o lugar do X agora? Quem vai para o lugar do X agora, pessoal? Galera, quem é que vai para o lugar do X? O X foi substituído por quem, pessoal? Por G de X, né? Então, onde tem X aqui, a gente coloca G de X. G de X igual a G de X sobre, repita aqui o denominador, 94. Mas onde tinha X, eu botei quem no lugar? G de X. Pronto. E agora você substitui o valor de G de X aqui e simplifica a função. Ao fazer isso, você vai chegar na equação.
Então, para uma das três, que foi a GOG, eu tentei dizer o que é fazer o diagrama, tentei dizer o que é fazer a equação. Será que eu consegui ajudar em alguma coisa, ou não ajudei em nada, ou até piorei? Por favor, falem. Deu para entender o que tem que fazer nessa questão? Agora, Williano, eu continuo muito confuso. Na verdade, é porque era só para saber onde colocar os números e tal. E eu acho que Essa substituição que eu falei aqui, eu não vou fazer completo para você, mas se você substituir aqui, ó, o g de x, aí vai ficar x sobre 94 sobre 94. Vai ficar assim, não vai? Aí você substituiu, ó, e depois tem que fazer divisão de fração. E aí, Williano, eu espero que você saiba fazer divisão de fração. E se você não souber fazer divisão de fração, então vá assistir ao vídeo 5 do Alicerce. Não, vídeo 5 não, desculpa, vídeos 3 e 4. Acho que no tá no 4. Lá tem divisão de fração, William. Entendeu? Mas é uma matéria passada que eu já adiantei para vocês que precisa no ensino médio, não precisa? Sim ou não? Um aluno para passar no ensino médio precisa saber dividir fração? Precisa, né? Então, se você tem dúvida nisso, é legal que você fique onde é a sua dúvida e vai estudar um vídeo sobre divisão de fração, se você tiver dúvida. Mas essa parte agora eu nem falei, Williane, com clareza, porque é só divisão de fração agora. Mas já deu para melhorar o que você queria ou não? Ou continua confuso? deu. Deu, né? Deu. Você poderia fazer o GOF, porque é números diferentes? São equações diferentes, não é isso? Você quer dizer? São Tá. equações diferentes. Tá, deixa eu apagar aqui. Primeiro diagrama. No diagrama da GOF, quem é a primeira função? AF. E a segunda? AG. Pronto. Então, essa é a GOF. Isso é metade da questão, que já é o diagrama. Tá claro ou não? Mas isso aqui foi feito na aula. Esse diagrama foi feito na aula. É exatamente o que eu quero, o diagrama. Agora, a GOF significa G de F de X. Para achar a GOF, eu começo por onde? Que está fora do parênteses. E no caso, quem é? AG. Então, novamente, exatamente como a GOG, eu começo pela... Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu estava, tá? Que era o número 30, né? Então, estava esse exemplo aqui. E aqui, se eu boto 30 aqui, nessa outra, vai dar um f de x igual a 30 mais 7, vai dar 37x mais 5. Não é isso, Eliane? Botando o meu n30. Concorda? Sim. E agora, qual é a troca que eu vou fazer, pessoal? Trocar quem por quem? Quem por quem? Trocar X pelo F. Exatamente. E ao trocar, o que vai sobrar? Me ajudem a escrever aqui. G de quem? Quem eu boto no lugar desse X? F de X. F de X. Quem eu boto? Repito a fração. E quem eu boto no lugar desse X? F de X. F de X. Mas quem é F de X? Não é isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto, Eliane. Está substituído. Aí aqui, se você sabe somar frações, quando você tem uma soma de frações, 2 quartos mais 3 quartos, você conserva o denominador e soma os numeradores. Então, você pode transformar em uma única fração, você pode quebrar em duas. Então, aqui seria o contrário. Ó.
Aqui eu posso quebrar em duas, ó. Uma fração é 37x sobre 94 e a outra fração é 5 sobre 94. E aí é legal escrever dessa maneira, porque aqui fica claro que esse é o coeficiente angular, é uma função afim de novo, e esse é o linear, entendeu? Ou seja, essa resposta aqui é uma função afim também. Mas, novamente, Juliana, exige habilidade de fração, só que agora não é divisão, agora é adição. É entender que isso aqui se transforma numa soma de duas frações. Eu consegui ser claro ou eu piorei tudo? Ou não ajudei? Consegui? Melhorou, né, Eliane? Agora quem é Goff? Podemos passar para outra questão? Ou mais alguma pergunta sobre essa? Não. Vamos para onde agora? Já falamos da 1, já falamos da 3. E aí? Aguardando vocês. A4? A4. Na 4, está dito o seguinte. Seja a função f, quem é o domínio, pessoal, dessa função? Quem é o domínio, pessoal? Que conjunto? Qual é o nome dele? Galera, quem é o domínio dessa função? Reais. Não. Eu já disse que o domínio é o primeiro. O domínio está aqui. O segundo que vem depois da seta é o contradomínio. Eu não já falei isso, não? É esse número que pertence aos inteiros, tal que menos 6 é menor que x e menor ou igual ao número da chamada sobre 8. Você está certo, mas a resposta à minha pergunta é mais simples. Quem é o domínio da função? Qual é o nome desse conjunto que é o domínio? Resposta. Conjunto? Conjunto A. Então, o domínio é o conjunto A. Aí eu pergunto, quem é o conjunto A, pessoal? São todos os inteiros que estejam entre quem e quem? Entre quem e quem? Que sejam maiores que quem e menores que quem? Quem são os limites que agora que eu vou trabalhar aqui? Menores de 6. Menos 6 e o outro? O número da chamada sobre 8. N sobre 8. Vamos supor que o meu cara é 30. Então, 30 sobre 8 vai dar 15 sobre 4, vai dar 7, vai dar 3,5. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem são os inteiros que estão entre o menos 6 e o 3,5? Vocês poderiam me dizer? Menos 5, menos Menos 4, 5, menos 4, menos menos 3, 3, menos menos 2, 2, menos 1, menos 1, 0, 0. 1, 2, 2, que mais? 3. E K acaba no 3. Estou certo ou estou errado? Certo. Então, esse é o meu domínio. Ficou mais claro quem é o domínio agora, pessoal? Sim ou não? O que quer dizer, então, isso aqui? Melhorou? Sim. Melhorou, né? Aí, professor, esses números serão o domínio, aí eu irei usar essa equação, e o Essa equação resultado que for aqui, dando, eu vou formulando o gráfico. exatamente. Você vai pegar todos esses valores aqui, vai colocar nessa função, vai fazer a tabelinha, não é isso? Menos 5, manda para quem? Menos 4, manda para quem? Não é isso? Até o 3, não é isso? Ok? Isso para o número chamada 30, né? Se você tiver no outro número chamada, pode ser que mude alguma coisa.
Pronto, faço a tabelinha. Depois que eu tenho a tabelinha, faço o que agora? Marcos? Os números no gráfico. Os pontos, né? Os pontos, não é isso? Cada par ordenado, não é isso? Concorda, não é isso? Marco os pontos. Já sei que isso aqui é uma função afim de novo. Porque quem é o A e quem é o B, pessoal? Me ajudem. Quem é o A desse exemplo? Pessoal, quem é o coeficiente angular? O 2 Não, o é angular. 4x. 4, só 4, pessoal. Não é a x mais b que eu falei na aula de hoje? Sim. Claro que multiplica o x, é o A, é o 4, só o 4. Quem é o B? Quem é o B? Essa equaçãozinha. O 2n menos 12. O que eu quero dizer com isso? Que esses pontos aqui, então, tem que estar alinhados, formando uma reta, mas que eu não posso unir, porque o domínio não é real. Então, a minha resposta, o que eu quero, esse gráfico que eu desejo aqui, nada mais vai ser do que pontos alinhados. Eu fui claro? A resposta da função 4 são pontos alinhados. Quantos pontos? Nessa pessoa de número chamada 30, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Vão ser 9 pontos alinhados. Beleza, galera? Uhum. Próxima pergunta. Professor, baixei né, assim, que não precisa fazer cálculo, não. É só uma pergunta mesmo. Tá, vou baixar aqui rapidinho. Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Diga aí. Quando ele fala para definir uma função ímpar e eu definir uma função estritamente crescente, para me explicar o que é uma função ímpar e uma função estritamente crescente? Exatamente. A Aí depois, definição explica o que é, né? uhum. Aí depois eu vou criar uma função ímpar e uma função crescente e dar os dados gráficos, algébrico e diagrama. Isso, mas ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui, essa função aqui, vou só comentar. Essa função daqui, ela é, essa função aqui, ó, ela é ímpar, vamos supor que aqui que o 2, o menos 2, mande para o 3, e que o 2 mande para o menos 3. Essa função aqui é ímpar, sim ou não? O que é que vocês acham? F de menos 2 é quanto? Olhando para o ponto que eu dei. Ele é ímpar quando tem uma simetria tanto em cima quanto embaixo, né? É uma simetria em relação ao ponto central. Deixa eu... Mas menos 2 manda para quem, pessoal? Menos 2 manda para o 3. E o F de 2 é quanto? Menos 3. Menos 3. Então, uma função ímpar, quando você pega o simétrico do domínio e a imagem também da simétrica. Ela é ímpar ou não é ímpar, esse exemplo que eu dei? Sim ou não? Uhum. Agora, essa função que eu dei aqui, ela é estritamente crescente? Sim ou não? Ela está sempre crescendo? Esperando vocês. Não estou ouvindo. Galera, esse exemplo que eu dei, essa função é crescente, sim ou não? Ela é crescente. Não é crescente, não. Discordo de É porque você. tá Ela está caindo, mulher. negativos. Ela está caindo. Verdade. Ela está indo para baixo. Quando você anda para a esquerda, para a direita, ela está indo para baixo. Sim ou não?
Sim. Então, esse exemplo que eu dei não serve para isso, mas não serve para isso, entendeu? Só para dar um exemplo de algo que não serve, fica mais fácil de achar, de descobrir o que serve, não é isso? Concorda? Uhum. Se os valores tivessem ao contrário do que o senhor fez, seria estritamente crescente, né? Opa, então você pode estar dando uma pista aí de como resolver, não é isso? Não é verdade? E acaba de dar uma pista boa de como é que pode chegar ao exemplo que eu desejo, tá? Beleza? Beleza. 5 também já foi. Próxima. Oi? Professor, Diga. era só uma dúvida, era assim que o senhor fez um exemplo de uma ímpar, mas pra gente, é porque eu me lembro muito bem da aula, e o senhor falou que a gente sabe pelo expoente, eu não vi expoente e eu fiquei toda confusa. É, porque eu não fiz algebricamente, né? Ó, eu não fiz algebricamente, né? Eu fiz como sou agora. Eu Sim, dei ênfase. graficamente. Exatamente, é questão de como se comunica, tá? Agora, essa equação aqui, ó, menos 3x é exatamente a função que eu tinha feito, ó. Não é exatamente ela, mas ó, essa função aqui agora. E aqui o expoente é 1, ó. Por isso que ela é ímpar, entendeu? Tá? Sim, Então, é porque eu não tinha dado isso aqui no problema passado. Ok? Mas ela tem toda a função, toda a função representada graficamente, pode se achar qual é a equação dela, sim, pode, então tem ligação. Só que eu não fiz o aspecto algébrico, entendeu? E agora você acabou de adicionar uma informação correta. Quando você der a equação de uma função ímpar, todos os expoentes da variável x tem que valer quanto? Tem que ser números do quê? ímpar. Exatamente. Então, isso que eu falei na aula passada continua valendo, viu? Não houve contradição com o meu exemplo, não, tá? Tudo bem, Beatriz? Sim, sim, professor. Beleza. Próxima pergunta. Falamos da 4, falamos da 5. Tem mais agora? Professor, o que é esse NDA da 9? NDA da 9. Nenhuma das alternativas anteriores. Mas é porque ele pede para fazer par, negativa, sobrejetora. NDA seria o quê? Bem, você assistiu a aula que eu dei, que eu falei das NDA, de crescimento? Sim ou não? A aula de paridade? Não. Você acabou de perguntar, olha o que está escrito aqui, ó. Sim, é Olha, a aula 14, matemática, classificação da função crescente, né? Tipos de. você viu a aula, você sabe dizer o que uma função NDA é relativa ao crescimento? Sim ou não? É Eu falei na aula as 5. crescentes, constantes, estritamente crescentes, é Quando você crescente. mistura, né? Você mistura exatamente, ó. Por exemplo, uma função assim, ó, ela é NDA em relação ao crescimento. Por quê? Ela tem um trecho decrescente, que é esse da esquerda, mas tem um trecho crescente. Então, Tá falando de crescimento. toda vez, isso é crescimento, sim. Isso tem a ver com crescimento, sim. Uma função NDA em relação ao crescimento é quando ela tem dois trechos ou mais. Ou pior caso, de uma função NDA, quer dizer, mais comum, quando ela tem os três trechos, ó. Olha isso agora. Você está vendo agora os três tipos de comportamento, não? Esse Tá aqui, decrescente, esse é constante, decrescente, esse é constante e esse cresce. Então, essa função claramente é NDA em relação ao crescimento. esse vai ser complicado. Então, esse é o desafio de vocês. Descobrir, né, uma função que seja essas quatro coisas ao mesmo tempo. Agora, eu fiz um vídeo sobre isso, senhorita. Sim ou não? Qual o Sim. vídeo que fala que mistura tudo? Eu acho que mistura É o sobrejetura. 19, né? É. No A vídeo 19 fala 19, sobre a função objetora, sobrejetora e injetora. no 19, não, no Ao 18, 18. no 18. No 19, eu misturo todas as classificações. É justamente o que a questão 9 está pedindo. Eu dou exemplos misturando as quatro classificações.
Você não assistiu o vídeo 19 ainda, né? Assisti, mas faltou 20 minutos. Pois, nesse vídeo 19, eu vou dar exemplos de funções que sejam 4 coisas ao mesmo tempo, como essa daqui. Então, claro que o vídeo 19 é uma bela de uma dica para a questão 9, hein? O vídeo 19 vai ajudar muito a questão 9. Tudo que eu dou, Eliane, tá ligado aos vídeos. Então, você tem que ver os vídeos. Beleza ou não? Ou mais alguma pergunta? Com a 9 você está satisfeita em relação a 9? Já deu alguma melhorada ou não melhorou em nada? Deu. Deu. Mas, e percebeu a dica, né? Assista ao vídeo 19, que você vai ter facilidade na questão 9 com o vídeo 19. Próxima pergunta. Já respondemos a 9. Já respondemos a 5, a 4, a 3 e a 1. 1, 3, 4, 5 e 9. O que mais? Galera, silêncio quer dizer que não tem mais dúvida, é isso? Pode dar um exemplo da 8? Posso, vamos lá. A 8, deixa eu abrir aqui. A 8 eu considero uma questão bem legal. Vamos lá. Vamos supor que o meu número da chamada seja o número 30. Então, quem vai ser a minha função? F de x igual a quanto? 30 menos 6 é quanto? 24. E 4. 30 vezes 3 dá 9, fica 91x, mais 30 menos 9, 30 menos 3 dá 17. Até aí, tudo bem? Uhum. Ele pergunta o seguinte: qual é o maior conjunto possível que pode ser atribuído ao domínio dessa função? Então, ele está perguntando qual é o maior conjunto possível que pode ser atribuído ao domínio da função. Pessoal, qual é o maior conjunto que existe, que nós estudamos? Números reais. Exatamente. Então, o primeiro candidato a essa resposta seria os reais. Aí eu olho para cá e vejo que esse objeto matemático lembra uma coisa lá das antigas. Qual é o nome desse objeto matemático aqui que tem um tracinho? Como é que chama isso aqui? Uma fração. Beleza. E toda fração existe? Essa é uma pergunta que eu acabo de fazer agora. Ou tem alguma fração que não existe? Que tem problema? Essa fração aqui existe, 7 sobre 2. Essa fração existe, 1/3. Essa fração existe, 0 sobre 5. Essa fração existe, menos 2 sobre 6. Essa fração existe, 7 sobre 0. Alguma dessas frações que eu dei aqui não existe? Dessas 5 aí? Alguma delas apresenta problema? Quando é que uma fração não existe? Alguém saberia dizer? E aí, galera? Vocês acham que esses 5 exemplos aqui existem? Sim ou não? Ou algum deles não existe? Existe. Eu não ouvi. Alguém acha que falou e a voz saiu cortada. Eu acho que o que tem 0 existe, professor? O que tem 0 aonde? Em cima ou embaixo? No numerador ou no denominador? Porque nessa aqui o 0 está no numerador. E essa aqui o 0 está no denominador. Qual delas você acha que não existe? Numerador? Se você dividir no 0 denominador. balas por 5 pessoas, vai dar 0 para cada uma, não é não? É. Então, na prática, existe. Se eu tiver 0 balas e divido por 5 pessoas, o resultado dessa fração existe. Vai dar 0 para cada pessoa. Ou o número 0 não existe? Existe ou não existe o número 0?
Existe, né? Uhum. Então, essa fração existe. Qual é a outra, então? Que pode dar problema. Vai ser 7/0. Por que divisão por zero não existe? Alguém poderia me dizer? Porque não tem valor determinado. Esse resultado aqui, porque veja, eu tenho que chegar num cara, sempre que você chega numa fração, quando você diz que 6 sobre 2, por exemplo, dá resultado 3, esse 3 nada mais é do que um número que multiplicado pelo de baixo, que é o denominador, vai dar o de cima, que é o numerador. Não é verdade não que 3 vezes 2 dá 6, não, pessoal? É ou não é? É ou não Sim, é? Não é verdade não que 0 vezes 5 não dá 0, não? Certo ou errado? sim, sim. Se existe esse número aqui, qual é o número que multiplicado por zero vai dar 7? Eu sei que qualquer número multiplicado por zero dá quanto? 0. Então, esse número não existe. Então, a gente fala que a divisão por zero não existe. Então, qual é a fração que tem problema? Aquela aqui, me ajuda, qualquer Zero um no pode falar. denominador. Que o denominador vale 0. zero. Então, aqui não tem um denominador nessa fração, sim ou não? Galera, essa fração aqui não tem um denominador, sim ou não? Tem. Quem é o denominador dessa fração? Galera, quem é que está embaixo? Quem é o denominador dessa fração? 91. Vamos lá, galera. 91. Mais 17. Isso não é o denominador, sim ou não? Uhum. E ele tem que ser o quê que eu acabei de falar? Tem que ser o quê? Diferente de quanto? Qual é o denominador que não existe? Quando ele vale quanto? 0. Então tem que ser diferente de zero. E aí agora você resolve essa inequação. Você isola x. E ao fazer isso, você vai descobrir qual é o valor de x que vai tornar o denominador zero. Esse cara não pode fazer parte do domínio, entendeu? Então a resposta vai ser todos reais, menos o cara que eu descobri aqui. Vou dar uma equação mais simples, por exemplo, de ver. Ó. Vamos supor que a minha equação tivesse sido assim: 5x, 2x menos 6. Vou botar x aqui não, vou botar só. Pronto. Eu pergunto aqui, nessa fração aqui, qual é o valor de x que vai dar problema? Alguém sabe? É um número inteiro agora. Agora é um número mais fácil de dizer. Qual é o número que eu boto aqui e o resultado fica zero? No lugar do x. 2 vezes 4. Galera, 2 vezes quanto? Menos 6 para dar resultado zero. Quem é que é o número? Acho que alguém falou e eu não ouvi. Qual é o número, pessoal? 3. Exatamente. Todos os reais menos que número? Olha, acabou de fechar por conta própria de novo, pela segunda vez, a mesa digitalizadora. Ela está com raiva de mim, realmente, que já é a segunda vez. E aí, galera, quem é o domínio máximo daquela função que eu dei? Deixa eu só abrir aqui de novo, está abrindo mais uma vez.
Só um pouquinho de paciência para abrir. Demorando um pouquinho para abrir, mas vai abrir. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá abrindo, mas tá muito lenta, por isso que tá complicado. Ela tá travando. Só um instante, pessoal, viu? Rapidinho, esse computador tá ficando muito lento aqui agora. Não tá. Agora foi. Pronto. Onde é que estão as frações que eu estava fazendo? Não estou vendo agora mais. Ah, que eu não estou aqui não, animal. Eu tô na mesa. Rapaz, broco. Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo a mesa? O Word, pessoal? Estão vendo aí o... E aí apagou. Espera aí que sumiu para mim aqui de novo. E aí tá dando... Pronto, voltou a aparecer. Vocês estão vendo, pessoal? A questão 8 a questão 8 do arquivo doc? Sim ou não? Galera? Galera? Sim. Estão vendo? Então, nesse exemplo aqui, deixa eu ver se destrava, ainda está travando, tá danado agora. Pronto. Nesse exemplo aqui, deixa eu apagar aqui. Desse exemplo aqui, ó, o maior domínio possível que pode ser atribuído a essa função aqui são os reais menos o número 3. Qualquer número real, tirando o 3, não vai dar zero aqui. Agora o 3 vai dar zero. Então, o problema é quando dá zero no denominador. Em pouquíssimas palavras, é isso. Então, vocês têm que tirar dos reais esse número ou esses números que tornem o denominador nulo. Deu para ficar claro? Ou não? A questão 8, pessoal. E aí? Galera, se vocês ficarem em silêncio, eu não vou saber o que está acontecendo aí do lado de vocês. Deu para entender. Deu para entender. Então, que bom. E os demais, quem não entendeu, se não entendeu, tem que falar. Se não falar, eu não tenho como adivinhar que não está entendendo. Tem que falar. É isso. Então, a 8 foi. O que mais, pessoal? Além da 8? Já falamos da 8, já falamos da 9, da 5, da 4, da 3 e da 1. 6 questões até agora. O que mais? Só não falamos até agora da 2, da 6, que são aqueles verdadeiro ou falso, né? E tem que somar as corretas. Da 7, que tem a ver com função inversa de novo, mas eu falei de função inversa na aula de hoje. E a 10, que é um exemplo que você vai criar, né? Não tenho como fazer a 10 realmente. Mais dúvidas ou podemos encerrar a nossa aula, pessoal? Nosso CA. Preciso ouvi-las. Estou vendo aqui que Beatriz saiu, né? Tá só o Iliane e Alice agora. E aí, galera? Terminamos?
Acho que terminamos. A não ser que a Alice tenha alguma pergunta. Pronto, o Eliane já foi clara e a Alice? Também não tenho não, professor. Então, beleza. Caso surja uma nova dúvida, quando for fazer questão que você ainda não tentou fazer, né? E surja depois, entre em contato pelo Zap. Tá bom? Tá bom. Então, vou encerrar a aula agora. Eu agradeço a presença de vocês e eu vou interromper a gravação nesse exato instante, tá? Gravação interrompida.